E já estamos de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para acompanhar a sessão plenária da tarde desta quinta-feira, direto do plenário. Por favor. Declaro aberta essa sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 9ª sessão ordinária, realizada em 18 de abril de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário deu início ao julgamento de 2 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, verificação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhora procuradora-geral, senhores advogados, informo a todos que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha, Rio Grande do Sul, e Faculdade Sul-Americana de Goiânia. Sintam-se todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos. Muito obrigada pela visita. Dando continuidade ao julgamento do agravo regimental e do referendo em habeas corpus, medida cautelar em habeas corpus, no caso, no agravo regimental nos embargos infringentes na ação penal 863, relatado pelo ministro Edson Fachin, e após os votos dos ministros Edson Fachin, relator, Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, que negavam o provimento ao agravo regimental, e dos votos dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que davam provimento ao agravo, tem a palavra o eminente ministro Gilmar Mendes para voto. Presidente, boa tarde. Bem, vamos tratar do tema que já é recorrente, como se destacou ontem, no plenário, desde a AP 470. É agravo regimental contra a decisão que não admitiu embargos infringentes interpostos contra a decisão da primeira turma do STF, que julgou parcialmente a ação penal. Os embargos infringentes são fundados em 2 capítulos do voto do ministro Marco Aurélio, que foram favoráveis à defesa: acolhimento da preliminar nulidade da prova pericial e da prejudicial. Aqui houve disputa sobre a qualificação, mas nenhuma dúvida quanto à questão meritória de prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Em ambos os pontos, Sua Excelência restou isolado. O relator da ação, o ministro Edson Fachin, negou seguimento aos embargos infringentes, afastando a aplicação do regimento interno do Supremo e do CPP. Concluiu que o recurso seria manifestamente inadmissível, tendo caráter meramente protelatório, pelo que determinou a imediata execução da condenação. Daí a interposição do presente agravo regimental, no qual se busca o processamento dos embargos infringentes e a consequente suspensão da execução penal. O fundamento para negar seguimento aos embargos, com base no regimento interno, foi a inexistência de voto vencido pela absolvição em sentido próprio, o qual seria exigido pelo artigo 333 do regimento. A vigência do artigo 333 do regimento foi afirmada pelo plenário, AP 470, agravo regimental 26º, redator para a qual o ministro Roberto Barroso, julgamento 18 de 9 de 2013. Daquela feita, a decisão recorrida era do pleno, mas este mesmo artigo trata dos embargos contra decisões do plenário e das turmas. Isso foi lembrado ontem com muita ênfase pelo ministro Dias Toffoli. Não há razão para afastar sua aplicação em decisões de turma. A peculiaridade dos embargos infringentes contra decisões do plenário é que são necessários ao menos 4 votos vencidos na forma do parágrafo único do artigo 333. Para recurso de decisões da turma, o regimento interno exige apenas a divergência. Já o demonstrou o ministro Dias Toffoli, acho que de maneira patente. Aqui não há por que nós nos investirmos no papel do legislador e fazermos eventuais cálculos.
agora será 2 votos, 1,5 voto, 1,8, ou coisa do tipo, porque, de fato, já há uma decisão no próprio caput. Como relator da decisão condenatória, admiti embargos infringentes contra a condenação proferida pela segunda turma, em caso no qual o ministro Dias Toffoli votou pela absolvição, AP 929. A questão relevante a este caso é quanto ao conteúdo da divergência. O regimento interno prevê o cabimento dos embargos infringentes à decisão que julgar procedente à ação penal. No mensalão, o tribunal interpretou essa disposição, estabelecendo, por apertada maioria, que a divergência deve ser quanto à procedência da ação penal, a AP 470, EI 14º, agravo regimental, julgado em 13/2/2014. Ou seja, o voto divergente deve concluir pela absolvição em sentido próprio. Votos vencidos quanto a outros capítulos não dariam causas aos embargos infringentes. Daquela feita, ficaram vencidos os ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Esteve ausente o ministro Celso de Mello. Em 2015, o tribunal revisitou o tema e assentou que o cabimento dos embargos infringentes pressupõe votos divergentes de conteúdo absolutório em sentido próprio. AP 409, relator ministro Celso de Mello. 9 votos acolheram a tese. Não houve divergência, estavam ausentes os ministra Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Muito embora tenha concorrido com a maioria em ambos os precedentes, melhor reflexão leva-me a rever minha posição. Dessa nova leitura que faço, destaco 2 pontos que tenho por inadequadamente aferidos nos precedentes. O primeiro diz respeito ao reflexo da literalidade do artigo 333.1 do Regimento Interno. Ao prever o cabimento dos embargos infringentes, presidente, à decisão que julgar procedente à ação penal, o texto apartou-se da redação do artigo 609, parágrafo único do CPP, que afirma caberem embargos infringentes de nulidade quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu. Isto foi, acredito que, magnificamente elucidado ontem no voto do eminente do ministro Celso, do ministro Toffoli. No entanto, a diferença entre os textos normativos não está na qualidade do voto divergente, mas na natureza da decisão, que dá causa aos embargos infringentes. O Código de Processo Penal admite os embargos infringentes em qualquer decisão desfavorável à defesa em grau de recurso, mesmo sem cunho condenatório. Por exemplo, a decisão de pronúncia, a despeito de sua natureza interlocutória, pode dar causa aos embargos infringentes. Por sua vez, o texto do regimento limita o cabimento dos embargos infringentes à impugnação de decisões condenatórias. Outras decisões colegiadas não dão causa ao recurso. O principal impacto dessa diferença nas ações penais originárias é impedir o uso de desembargos em decisões majoritárias sobre o recebimento da denúncia. Lembro que, muito embora por ocasião da edição do regimento interno o recebimento da denúncia fosse ato do relator, cabia agravo ao colegiado, artigo 557, parágrafo único do CPP. Portudo, tenho que o regimento não está exigindo que a divergência seja quanto à procedência da ação penal, mas que a decisão recorrida seja um julgamento condenatório. O segundo ponto pode ser destacado é a releitura que o STF vem fazendo do direito do condenado a um recurso consagrado como direito humano pelo Pacto de São José e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Em questão de ordem levantada pelo ministro Barroso, 6 votos concorreram no sentido de que o foro por prorrogativa de função aplique-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. A questão de ordem 937. Um dos fundamentos desses votos é a inexistência de direito ao recurso contra a condenação. Daquela feita, o ministro Barroso destacou a necessidade de harmonizar as disposições constitucionais com os compromissos internacionais firmados pelo Brasil, bem como de realizar, na maior extensão possível, o princípio do duplo grau de jurisdição em matéria penal. Se o momento exige a maximização do princípio do duplo grau de jurisdição, não há como interpretar restritivamente o já minguado recurso previsto no ordenamento jurídico de decisões do STF em ações penais originárias.
Portanto, supero a questão da necessidade de voto divergente pela absolvição em sentido próprio. Prossigo analisando a tese esposada pelo ministro Alexandre de Moraes de que apenas as divergências quanto ao julgamento de mérito dariam causa aos embargos infringentes. Como bem ressaltado em seu voto, a nomenclatura empregada pelo regimento interno parece sugerir essa tese, na medida em que o CPP usa a expressão embargos infringentes e de nulidade, sendo que os embargos de nulidade seriam relativos a questões processuais. Afasto a tese, reiterando aquilo que afirmei quanto à opção do regimento interno em marcar que os embargos infringentes cabem apenas contra julgamento de mérito que conclui pela condenação, não contra decisões interlocutórias. O voto que em julgamento de mérito acolhe uma exceção dilatória, por exemplo, falta de citação, presença de questão prejudicial absoluta, parcelamento do crédito tributário ou peremptória, por exemplo, perempção, coisa julgada, perdão, prescrição, é um voto contrário à condenação. E isso basta para ensejar os embargos infringentes. Pouco importa se a questão é material ou processual. Acrescento que traçar uma linha, tendo em vista ser o ponto da divergência material ou processual, não parece um critério seguro. Aqui é até interessante, mesmo no direito comparado, há um debate sobre, presidente, a retroatividade em matéria penal. Nós aqui, no Supremo Tribunal Federal, e parece que esse é o entendimento pacífico no Supremo, no Brasil, na doutrina brasileira, consideramos que a matéria de prescrição penal é matéria de direito material e, portanto, insuscetível até mesmo de ser alterada com fins de atingir situações já em cursos ou consolidadas. Em outros países tem se entendido, nós o sabemos bem, inclusive na Alemanha houve isso depois da tragédia hitlerista, de que é possível, sim, alterar normas de prescrição penal, entendendo-as como normas de caráter processual, tornando, portanto, um crime imprescritível com efeitos sobre aquelas situações. Portanto, essa própria disputa, muitas vezes, é uma disputa pouco clara, de modo que não me parece tão relevante falar-se aqui na ênfase da questão material ou processual. Acrescento que traçar uma linha, tendo em vista ser o ponto de divergência material processual, não parece um critério seguro. Talvez mais adequado fosse separar as exceções indilatórias e peremptórias, não imateriais e processuais. A exceção peremptória parece uma razão mais forte para ensejar os embargos. No caso concreto, um dos pontos de divergência foi o acolhimento de uma exceção peremptória material, prescrição de pretensão punitiva. Se o voto vencido houvesse acolhido uma exceção peremptória processual, alegação de coisa julgada, por exemplo, a proposta vencida seria tão favorável ao réu quanto a extinção da punibilidade. Não vejo razão para traçar diferença entre os casos. O raciocínio inverso vale para a exceção dilatória. No caso concreto, o outro ponto da divergência foi o acolhimento de exceção dilatória processual, nulidade de ato processual. Se o voto vencido houvesse acolhido exceção dilatória material, parcelamento em crime contra a ordem tributária, por exemplo, a proposta vencida redundaria na suspensão do julgamento do mérito, assim como a exceção dilatória processual. Muito embora deixe esse raciocínio no ar para eventual aprofundamento, por ora limito-me a afastar a diferença proposta pelo ministro Alexandre de Moraes e afirmar o cabimento dos embargos, seja em divergência em questão material ou processual, tal como fez o ministro Toffoli. O ministro Roberto Barroso argumentou que seriam necessários 2 votos vencidos para ensejar o cabimento dos embargos infringentes. Isso porque, na adoção do regimento interno, as ações penais originárias eram sempre da competência do Pleno, pelo que seriam necessários 4 votos vencidos. Votavam no Pleno apenas 10 ministros, tendo em vista que o presidente só se pronunciava sobre questões constitucionais ou em caso de empate. Transferida por emenda regimental a competência para as turmas, a tese é de que deve ser feita regra de 3 entre o quórum e o número de votos. 4 está para 10, assim como 2 está para 5. Contra esse argumento, destaco 3 pontos. Como marcou o ministro Barroso, o tribunal estabeleceu que o artigo do regimento interno que trata dos embargos infringentes vige, porquanto não foi revogado. Esse juízo independe da compreensão dos ministros quanto à conveniência da existência do recurso. Como defender a sua excelência em precedente, não é comum usar
a opinião do tribunal sobre a conveniência do recurso para negar aos acusados em processo penal uma via impugnatória prevista em diploma normativo válido. Palavras de Sua Excelência na AP 470. Portanto, cabe ao tribunal aceitá-lo como direito posto. O texto exige apenas um voto vencido para decisões das turmas. A hipótese geral está disposta no caput e nos incisos do artigo 333, que exigem apenas a divergência. Os 4 votos vencidos constam do parágrafo único em texto que se acresce à hipótese geral com incidência específica às decisões do Pleno. Portanto, se o tribunal afirmou que estão em vigor o caput e o parágrafo único do artigo 333, e se, no caso, incide apenas a norma do caput, não há ulterior, com todas as vênias, construção a se fazer. E isso já o demonstrou o ministro Dias Toffoli. Feliz ou infelizmente, é o regimento interno, tal qual posto, que se contenta com a divergência única. E, diga-se de passagem, regimento interno, ministro Alexandre, com Gesetzeskraft, com força de lei, foi o que nós dissemos. Não se trata de norma regimental que possa ser ajustada ao bel talante nosso, porque aqui se trata de norma regimental de caráter processual, decorrente do poder legislativo especial de que era dotado o Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto é que a proposta de regra de 3 não está afinada com uma interpretação sistemática do regimento interno. O texto regimental causa perplexidade, pois previu a exceção como se fosse a regra. Isso já foi dito ontem pelo ministro Toffoli. Por ocasião de sua adoção, das 5 hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, 4 eram da competência do Pleno. Portanto, o mais comum era a incidência do parágrafo único, a demandar 4 votos vencidos. Mas há uma última hipótese que, desde sempre, foi de competência da turma. A decisão que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. Artigo 333, número 5. A competência das turmas para esses recursos estava prevista no artigo 9º, 2b do regimento. Portanto, em julgamentos em competência recursal ordinária, a condenação é embargável, bastando uma divergência. Veja, portanto, que à época da elaboração do regimento já era essa a referência e essa a pensata. Considerava-se, portanto, em relação ao artigo 5º, ao 333, inciso 5º, o cabimento já dos embargos com um voto. Tendo em vista essa disposição, não se pode dizer que a transferência de parte da matéria penal originária para as turmas criou mudança substancial na regra dos embargos infringentes. Pelo contrário, as hipóteses do cabimento dos embargos infringentes dos incisos 1 e 5 do artigo 333 são bastante semelhantes. Ambas tratam de condenação criminal em matéria submetida ou devolvida ao STF em juízo que permite a cognição profunda. O terceiro e último ponto que quero destacar é que faz sentido lógico exigir quórum proporcionalmente menor para impugnações a decisões das turmas. Como bem ressaltado pelo ministro Toffoli, os embargos infringentes das decisões do Pleno são uma anomalia sem paralelo em outros sistemas recursais. São um apelo dirigido ao mesmo painel da condenação. Estão mais para uma súplica do que para um recurso. Por sua vez, os embargos infringentes contra as decisões de turma cumprem papel relevante e tradicional em nosso direito. Diante de uma questão controversa, permitem ampliar o colegiado de julgamento da causa. Portanto, os embargos infringentes contra a decisão da turma são um recurso a merecer prestígio maior do que aqueles contra a decisão do Pleno. Não há sentido lógico, ao meu ver, em refazer, pela via interpretativa, a proporção de julgadores. De resto, entendo que isso já estava definido no próprio regimento interno, porque considerou, inclusive, a hipótese de competência da turma em matéria criminal. O inciso 5º do artigo 333. Por tudo, tenho que cabem os embargos infringentes contra a decisão da turma que julgar procedente a ação penal, bastando que haja um voto favorável à defesa, seja em questão processual ou material. No caso concreto, o recorrente foi condenado pela primeira turma, tendo restado vencido o ministro Marco Aurélio em 2 pontos. A defesa interpôs os embargos infringentes, buscando a prevalência do voto que lhe foi favorável. O recurso deve ter processamento com base na forma do regimento
interno, não do CPP. Os embargos infringentes são o recurso com efeito suspensivo e, em consequência, a execução da decisão condenatória deve ser suspensa. Ante o exposto, presidente, peço vênia ao relator para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli e dar provimento ao agravo regimental para admitir os embargos infringentes e suspender a execução da condenação. Pois não. E Vossa Excelência, portanto, na tese, acompanha, e eu estou a cada claro. Voto, parafraseando só para ficar bem claro, Vossa Excelência torna cabíveis, vota no sentido de serem cabíveis os embargos infringentes, sem necessidade de número mínimo de votos na turma, e fixando ainda a possibilidade de algumas matérias, como essa de prescrição, poderem ser também objeto. E, no caso concreto, prover o agravo regimental. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio. Presidente, foi feito o pregão do agravo e também do habeas corpus. E, de início, concordo com o ministro Dias Toffoli, quando assentou que, julgado o agravo e provido o agravo, nós teremos o prejuízo do habeas corpus. Porque o relator formalizou o ato atacado mediante o habeas corpus a partir de uma premissa, ou seja, a inadequação dos embargos infringentes. Presidente, uma profissão de fé. O avanço cultural pressupõe a preservação de garantias e franquias constitucionais e legais. Não se pode pretender tocar principalmente a persecução criminal de cambulhada, estabelecendo-se para o caso concreto, conforme a capa do processo, especialmente, as regras aplicáveis. É a premissa que lanço e norteará o meu voto. Li ontem uma entrevista dada pelo ex-presidente deste tribunal, o ministro Nelson Jobim. E Sua Excelência ressaltou com desassombro que ao Supremo, que a órgão judiciário, cumpre dizer o que diz a lei. Não cumpre estabelecer critérios, substituindo-se o órgão ao próprio Poder Legislativo, ao Congresso Nacional. O que nos vem em termos de garantia constitucional da Carta de 1988? Nos vem o contido no inciso 54 do artigo 5º, a revelar que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E o devido processo legal pressupõe uma instrumentalidade que encerra, como já disse no plenário, liberdade em sentido maior. Saber o que pode ou não ocorrer na tramitação do processo. E aí se tem não só as normas instrumentais de tramitação, como também a previsão de recursos. No dia de ontem, eu evoquei, em a parte, o Pacto de São José da Costa Rica. E aí, esse pacto, no artigo 8º, que tem o título Garantias Judiciais, prevê, e eu não potencializo a referência à sentença, prevê o direito do cidadão de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Mais do que isso, há no pacto uma recomendação aos Estados que partes, uma recomendação no artigo 25, que versa proteção judicial. O judiciário não é Estado acusador.
E, no inciso 2, a linha B desse artigo 25, tem-se que os Estados-partes comprometem-se, aqueles que ainda não hajam previsto, não é o caso do Brasil, né? Comprometem-se a desenvolver as possibilidades de recurso judicial. O que nós temos, presidente, parto para a interpretação sistemática e já adianto que não vejo qualquer conflito entre o regimento, que seria uma norma especial, porque vem da época em que o Supremo tinha atribuição de legislar, principalmente quanto a processos originários e recursos submetidos à respectiva apreciação, o que nos vem dessa interpretação sistemática do regimento interno e do Código de Processo Penal. Nos vem que cabível é o recurso de embargos quando não for unânime a decisão. Esse é o preceito básico, é o núcleo do parágrafo único do artigo 609 e também da cabeça do artigo 333 do Regimento Interno. Tanto um quanto o outro prevêem que basta que a decisão, sem restrição quanto à matéria, e onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, né? Basta para ter-se a adequação dos embargos infringentes a prolação de uma decisão por maioria de votos. E aí, no artigo 333, nós temos, na cabeça do artigo, a referência à decisão não unânime do plenário, deste plenário, ou decisão não unânime da turma. Com um detalhe, e nós só podemos interpretar os incisos segundo a cabeça do artigo, com um detalhe, é que, na referência à decisão não unânime da turma, se tem a previsão do julgamento de ação penal, que, mais do que nunca, guarda pertinência com a atividade desenvolvida pelo órgão fracionado, no que foi transferida a competência para julgar ações penais contra parlamentares do plenário para a turma. E há uma outra referência nesse artigo 333 que diz respeito também à atuação das turmas do Supremo, que é a referência ao julgamento de revisão criminal. Prolatada decisão pela turma e trânsita em julgado, cabe, em tese, a revisão criminal na própria turma, no próprio órgão prolator da decisão, como está no artigo 333. Não se aplica, evidentemente, às turmas a previsão quanto ao julgamento de ação rescisória, cuja decisão recidenda é originária do próprio tribunal, e também não se aplica a previsão quanto à apreciação, outrora, hoje ação direta, outrora de representação de inconstitucionalidade. E aplica-se, e ressaltou isso o ministro Dias Toffoli, né, o artigo quanto ao cabimento dos embargos declaratórios, no que o colegiado fracionado ou fracionário julgue recurso criminal ordinário. Há pouco nós julgamos na turma uma apelação porque os integrantes do Tribunal de Justiça do Acre se declararam impedidos, 9 integrantes do Tribunal de Justiça do Acre.
Questiona-se, presidente, que há, nesse artigo 333, uma limitação ou uma condição para serem cabíveis os embargos infringentes, e ela estaria estampada no parágrafo único, a revelar que o cabimento dos embargos depende da existência, no mínimo, de 4 votos divergentes. É claro que esse preceito não se aplica no âmbito da turma, porque se há 4 votos divergentes beneficiando o acusado, evidentemente, esses 4 votos o favorecem e se tem a maioria na turma. Mas, mesmo assim, de forma pedagógica, houve alusão nesse parágrafo único, eu saltei essa parte, aos embargos da competência do plenário, não da competência da turma. Então, devo aplicar o regimento interno, devo aplicar o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, tal como eles existem. Não posso introduzir qualquer restrição sob pena de atuar não como julgador, mas como legislador, nesses dispositivos. E aí chegar a pretexto de interpretar de forma teleológica o que se contém no artigo 333 do Regimento Interno e no parágrafo único, chegar à conclusão de que se deve desprezar a referência à decisão não unânime contida no Regimento Interno e no Código de Processo Penal para exigir-se que essa decisão ela reflita não um único voto vencido, né? E creio que a referência à relevância, no caso concreto do voto vencido, né, não se mostrou ligada ao conteúdo do voto vencido, mas sim a necessidade de ter-se não apenas um, mas 2 votos vencidos. Não posso, né, cogitar aqui no tocante aos pronunciamentos das turmas. Não se faz qualquer limitação, não se impõe qualquer condição quanto a número de votos, apenas exigindo-se que a decisão não seja unânime. Não posso cogitar da necessidade de ter-se, no caso, 2 votos vencidos. Repito, presidente, não há qualquer cláusula, quer no regimento interno, quer no Código de Processo Penal, que limite a adequação dos embargos infringentes à natureza da matéria em que ocorrida a discrepância no órgão julgador. Ante essas premissas, acompanho integralmente o voto proferido pelo ministro Dias Toffoli. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, que, como na sessão de ontem, de forma extremamente legítima e muito bem-vinda, poderá participar inteiramente desse julgamento. Vossa Excelência tem a palavra para voto. Está ótimo, inclusive proferindo o voto sobre o próprio fundo da controvérsia. Isso. Foi o que foi decidido pelo plenário. Vossa Excelência está com a palavra. Senhora presidente, senhores ministros, eu inicialmente também quero saudar os magníficos votos aqui proferidos pelos juízes que compõem ambas as correntes que se formaram no âmbito desta corte. O tema se mostra impregnado do mais alto relevo e, por isso mesmo, merece uma especial consideração por parte do plenário do Supremo Tribunal Federal, independentemente da condição da parte embargante. Os embargos infringentes oponíveis a julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de processo penal originário, como já reconhecido expressamente por esse plenário, na decisão que examinou a ação penal 470, ainda subsistem em nosso ordenamento positivo,
uma vez que a norma inscrita no artigo 333, inciso 1º do Regimento Interno, foi recebida pela vigente Constituição da República com força e eficácia de lei. Essa modalidade recursal, de que somente o réu condenado pode utilizar-se contra condenações penais originárias proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, depende, quanto à sua admissibilidade, tratando-se de julgamento plenário, da existência em favor do réu de pelo menos 4 votos vencidos. Sabemos todos que o Supremo Tribunal Federal, no regime constitucional anterior, dispunha excepcionalmente de competência para estabelecer, ele próprio, normas de direito processual em seu regimento interno, não obstante fosse vedado aos demais tribunais judiciários o exercício dessa mesma prerrogativa, cuja prática, considerado sistema institucional de divisão de poderes, incumbia exclusivamente ao Poder Legislativo da União. Foi por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em alguns precedentes, declarou inconstitucionais resoluções de tribunais, como a do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que, inovando na ordem processual, regulou o Instituto da Reclamação. A questão veio ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal reconheceu que falecia a esse alto tribunal, órgão do Poder Judiciário, competência normativa para legislar em sede formalmente regimental sobre matéria tipicamente de conteúdo legislativo. E essa excepcional competência normativa primária permitiu ao Supremo Tribunal Federal, já a partir da Carta de 67, de 24 de janeiro de 67, que entrou em vigor em 15 de março daquele mesmo ano, permitiu ao Supremo Tribunal Federal prescrever, em sede formalmente regimental, normas de caráter materialmente legislativo, legitimando-se, em consequência, a edição de regras, como aquela consubstanciada no artigo 333 do Regimento Interno, e outras normas. Por exemplo, nós sabemos que, em matéria processual penal, o prazo de utilização dos embargos de declaração é de apenas 2 dias, está lá no Código de Processo Penal. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, validamente, no exercício desse poder normativo primário, estabeleceu em seu regimento interno que o prazo seria, como ainda continua sendo, em matéria processual penal, de 5 dias. Tanto que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando elaborou o seu regimento interno, incidiu nesse equívoco e simplesmente transplantou para o plano do seu regimento interno essa mesma regra, prazo de 5 dias para os embargos de declaração oponíveis, tanto em matéria processual civil como em matéria processual penal, até que, dando-se conta de que não dispunha desse poder, já vigente esta Constituição, alterou mediante emenda regimental e restabeleceu uma redação em harmonia com o que dispõe a legislação. Vale dizer, 5 dias em matéria processual civil e apenas 2 dias em matéria processual penal. Mas o Supremo Tribunal Federal, sob a égide de documentos constitucionais que lhe davam essa extraordinária competência normativa de caráter primário, pôde, no entanto, legislar de maneira autônoma, com clara interdição que então se estabeleceu aos poderes do Congresso Nacional, que ordinariamente legisla em matéria de natureza processual. Vale rememorar no ponto a lição do eminente professor Alfredo Buzaide, saudoso ministro desta Corte, que, ao examinar o sentido da cláusula constitucional que deferiu a partir de 67
da Carta de 67, renovada pela chamada Emenda 1, à Carta de 69. Essa cláusula, que atribui o poder normativo primário ao Supremo Tribunal Federal em matéria processual, aquele ilustre mestre enfatizou com a reconhecida autoridade de haver sido um dos mais brilhantes jurisconsultos deste país, que referida atribuição legitimava a instituição pelo Supremo Tribunal Federal, em sede regimental, de recursos pertinentes às matérias sujeitas à sua competência. O Supremo Tribunal Federal, disse o eminente e saudoso professor e ministro Alfredo Buzaid, o Supremo Tribunal Federal legisla nas matérias de sua competência, competência originária, competência recursal ordinária e competência recursal extraordinária. O Supremo Tribunal Federal, portanto, diz o professor Buzaid, legisla nas matérias de sua competência através do regimento interno. Esse preceito outorgou ao Supremo Tribunal Federal a atribuição privativa para estabelecer o processo e o julgamento, bem assim, os recursos nos casos de sua competência. Em uma palavra, o regimento tem o valor de lei. E é isso que o Supremo Tribunal Federal, não só na ação penal 470, mas em diversos outros precedentes, sempre disse: as normas de conteúdo materialmente legislativo, disciplinadoras de temas de direito processual, em matéria de competência originária, de competência recursal ordinária, de competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal Federal, essas matérias tinham valor de lei e foram recebidas pela vigente Constituição com força e autoridade e eficácia de normas legais, tanto que nós temos o exemplo da Lei 8.038, de 1990, que extensamente dispôs sobre a ordem ritual das ações penais originárias nesse tribunal, na verdade, em detrimento do que estabelecia o regimento interno, deixando ao regimento interno apenas a possibilidade de dispor sobre o julgamento, porque há tanto não chegou a Lei 8.038, assim como ela também prescreveu regras a propósito da reclamação e de outras classes processuais. A Lei 8.038 de 90, plenamente legítima em face da vigente ordem constitucional, teria sido certamente acoimada de inconstitucional se editada pelo Congresso Nacional sob a égide das cartas ou de 67 ou de 69. Por quê? Porque em matéria processual de competência do Supremo, houve uma clara interdição constitucional ao poder de legislar do Congresso Nacional. Não porém, mais hoje. Hoje, restaurou-se em regime de plena normalidade democrática, essa função clássica, histórica do Congresso Nacional de legislar em matéria processual e suprimindo, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal essa antiga e extraordinária competência normativa primária. E é claro o que dispõe, nesse sentido, o artigo 96, inciso 1º, a linha A da vigente lei fundamental. Em virtude desse novo contexto jurídico, essencialmente fundado na vigente Constituição promulgada há quase 30 anos, em 88, que não reeditou regra com o mesmo conteúdo daquele preceito inscrito no artigo 119, parágrafo 3º, a linha C da Carta Política de 69, veio o Congresso Nacional, agora, mesmo tratando-se de causas sujeitas à competência do Supremo Tribunal Federal, a dispor, uma vez mais, em plenitude, do poder que historicamente sempre lhe coube, qual seja o de legislar amplamente sobre normas de direito processual, tanto que este egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal, já sob a égide da vigente Constituição de 88, entendeu que não se aplica aos julgamentos não unânimes de ações rescisórias a exigência mínima de 4 votos. Por quê? Porque a legislação processual não exige para os embargos infringentes o mínimo de 4 votos, se e quando se tratar de julgamento majoritário em sede originária de ações rescisórias. Há uma
conhecida questão de ordem, trazida ao plenário dessa Corte, da lavra do eminentíssimo ministro Nery da Silveira, quando o Supremo Tribunal Federal conheceu de uma ação rescisória, embora não houvesse 4 votos vencidos. Precisamente por quê? Porque o Congresso Nacional, em sede processual, não exigiu os 4 votos vencidos, mas satisfez-se apenas com um julgamento meramente majoritário, significar a existência de um só voto. A considerar ainda, senhora presidente, um outro aspecto que tenho também por pertinente no exame da controvérsia, hora em julgamento, e que se refere, como já aqui foi expressamente mencionado, não é? Nos diversos votos que os eminentes ministros já proferiram, inclusive agora, o ministro Marco Aurélio e o ministro Gilmar Mendes, apenas para me resumir a sessão de hoje. Mas também ontem esse tema foi abordado. Eu me refiro ao fato de que a regra consubstanciada no artigo 333, inciso 1º do nosso regimento interno, busca permitir a concretização no âmbito do Supremo Tribunal Federal, no contexto das causas penais originárias, a concretização de quê? Do postulado do duplo reexame, que visa amparar o direito consagrado na própria Convenção Americana de Direitos Humanos, na medida em que realiza a cláusula convencional da proteção judicial efetiva, constante do artigo 8º, número 2, a linha H, do Pacto de São José da Costa Rica. A adoção do critério do duplo reexame nos julgamentos penais condenatórios realizados pelo Supremo Tribunal Federal, em sede originária, possibilitando a utilização dos embargos infringentes na hipótese singular prevista no artigo 333, inciso 1º do Regimento Interno, permitirá alcançar solução nos casos em que esta Corte, atuando originariamente como instância judiciária única, proferir por votação majoritária julgamentos penais que, na verdade, impliquem situação restritiva em desfavor do réu. Não se pode deixar de reconhecer que os embargos infringentes, como instituídos no inciso 1º do artigo 333 do Regimento Interno, têm claramente essa finalidade. E é curioso observar que a Constituição de 1934, que alterou a designação nominal desta Corte, que deixou de ser chamada de Supremo Tribunal Federal, como a ela aludia a Constituição de 1891, para a Corte Suprema, e que previu pela primeira vez a possibilidade da divisão orgânica interna do Supremo Tribunal Federal em, aspas, turmas ou câmaras, fecha aspas, previu também a possibilidade de recursos das turmas para o Tribunal Pleno. Mas, de qualquer maneira, senhora presidente, esse direito ao duplo reexame, consoante adverte a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, é também invocável, mesmo nas hipóteses de condenações penais em decorrência de prerrogativa de foro, decretadas em sede originária por cortes supremas de justiça, estruturadas no âmbito dos Estados integrantes do sistema interamericano, que hajam formalmente reconhecido como obrigatória a competência da Corte Interamericana em todos os casos relativos à interpretação ou mesmo aplicação do Pacto de São José da Costa Rica. Não custa relembrar que o Brasil, apoiando-se em soberana deliberação, submeteu-se, por vontade própria, à jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o que significa considerado formal reconhecimento da obrigatoriedade de observância e respeito da competência da Corte, o que se deu pela edição, por parte do presidente Fernando Henrique Cardoso, do Decreto 4463 de 2002, que o Estado brasileiro,
comprometeu-se, por efeito de sua própria vontade político-jurídica, aspas, a cumprir a decisão da Corte em todo caso, fecha aspas, de que é parte, dando, portanto, consequência ao que dispõe o artigo 68 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, tornando efetiva a cláusula segundo a qual pacta sunt servanda. O Brasil, no final do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, reconheceu como obrigatórias a jurisdição e a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, aspas, em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção, fecha aspas, o que legitima o exercício por esse importante organismo judiciário de âmbito regional do controle de convencionalidade, vale dizer, da adequação e observância por parte dos Estados nacionais que voluntariamente se submeteram, como o Brasil, à jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, dos princípios, direitos e garantias fundamentais assegurados e proclamados no contexto do sistema interamericano pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Importante ter presente no ponto o magistério, sempre autorizado dos eminentes professores Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli, cuja lição no tema, a propósito do duplo grau de jurisdição ou do duplo reexame, no sistema interamericano de direitos humanos, notadamente após a sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Barreto Leiva versus Venezuela. Esses eminentes autores, em comentários especificamente destinados ao Pacto de São José das Costa Rica, fizeram, enfim, eu transcrevo aqui para efeito de documentação, um importante fragmento de sua lição, mas fazem eles e dão eles especial destaque a esse caso, Barreto Leiva versus Venezuela, uma decisão de 17 de novembro de 2009, em que aquela corte fez valer o direito ao duplo grau de jurisdição e deixou claro que esse direito vale para todos os réus, inclusive, diz a Corte Interamericana, para os réus julgados pelo Tribunal Máximo de qualquer país que integra o sistema interamericano, em razão, consta lá da sentença da Corte, do foro especial por prerrogativa de função ou de conexão com quem desfruta dessa prerrogativa. Nem se diga, digo eu, que a soberania do Estado brasileiro seria oponível à autoridade das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quando proferidas no exercício de sua jurisdição contenciosa. A questão central nesse tema, considerar a limitação da soberania dos Estados, com evidente afastamento das concepções de Jean Bodin, notadamente em matéria de direitos humanos, e a voluntária adesão do Brasil a esses importantíssimos estatutos internacionais, tanto de proteção regional, como o Pacto de São José, como de proteção global aos direitos humanos, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos, Sociais e Culturais também, consiste em manter fidelidade aos compromissos que o Estado brasileiro assumiu na ordem internacional, uma vez que continua a prevalecer ainda o clássico dogma reafirmado pelo artigo 26 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, hoje incorporada ao ordenamento interno de nosso país, segundo o qual pacta sunt servanda, vale dizer, aspas, todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprida por elas de boa-fé, sendo-lhe inoponíveis, consoante diretriz fundada no artigo 27 da mesma Convenção de Viena, as disposições do direito interno do Estado Nacional, que não poderia justificar, com base em tais regras domésticas, o inadimplemento de suas obrigações convencionais, sob pena de cometer grave ilícito internacional. Essa compreensão do tema, notadamente em situações como a hora em exame,
em que o Supremo Tribunal Federal se vê dividido na exegese de um dado preceito normativo, permite realizar a cláusula inscrita no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que confere, no domínio de interpretação dos direitos e garantias fundamentais, primazia à norma mais favorável. Primazia à norma mais favorável, consoante tem enfatizado a própria jurisprudência dessa Corte, que aqui eu menciono. Os magistrados e tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico, tal como aquele proclamado no artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável, que tanto pode ser aquela prevista no Tratado Internacional, como também aquela que se acha positivada no próprio direito interno do Estado, deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Cabe assinalar, de outro lado ainda, senhora presidente, que a existência de votos vencidos, como aqui foi, não é, enfaticamente assinalado em todos e em cada um dos doutíssimos votos proferidos, a existência de votos vencidos qualifica-se como pressuposto necessário para a admissibilidade dos embargos infringentes, pois, como ninguém o ignora, a finalidade dessa espécie recursal consiste em fazer prevalecer no rejulgamento da causa, limitado topicamente ao objeto da divergência, a solução preconizada pela corrente minoritária. No precedente a que me referi logo no início deste voto, ou seja, nos 26º recursos, embargos, não é? Na Ação Penal 470 de Minas Gerais, indagou-se para efeito de utilização dos embargos infringentes contra acórdão não unânime do plenário do Supremo Tribunal Federal, na hipótese prevista no artigo 333, inciso 1º do nosso regimento interno, se a corrente minoritária deveria compor-se de 4 votos vencidos, ou então se revelaria suficiente a existência de apenas um voto divergente. E a razão dessa dúvida que se instaurou exatamente foi ontem, por mim, referida, é que, sob a égide da Carta de 69, julgamentos penais no Supremo Tribunal Federal, julgamentos penais originários, eram secretos. Não é? O tribunal ou determinava que a evacuação desse plenário para que somente os 11 juízes aqui permanecessem, sem, inclusive, a presença tanto do chefe da instituição, do Ministério Público, como dos advogados e réus. Simplesmente não havia possibilidade de presenças de outras pessoas. Ou então, como eu cheguei a presenciar, antes de ingressar no Supremo, o tribunal simplesmente suspendia a sessão e deslocava-se para o 3º andar e lá, em câmera, ele passava, então, a julgar. Posteriormente, sobrevinha o acórdão, elaborado de modo impessoal, com uma redação realmente impessoal, que não permitisse verificar quem tinha sido o autor dela, com a assinatura dos 11 ministros, sem referência a quem eventualmente tivesse ficado vencido. Por isso é que não se exigia, tratando-se de julgamentos penais originários realizados in câmara, vale dizer, secretamente, a exigência de 4 votos, porque não era possível quantificar os votos vencidos. Muito bem. Daí a dúvida que surgiu naquele precedente na Ação Penal 470. 4 votos ou não, ou um apenas.
O eminente ministro Gilmar Mendes, naquele julgamento, formulou, então, indagação relevante a propósito da questão pertinente aos votos vencidos. Disse Sua Excelência: por que 4 votos vencidos e não 3? Por que 3 e não 2? Por que 2 e não apenas 1? Eu, na época, quando dei o meu voto, entendi que essa questão mereceu adequada análise por parte do eminente ministro Sepúlveda Pertence, que, em julgamento de que foi relator do HC 71.124 do Rio de Janeiro, após haver destacado o descabimento de embargos infringentes criminais contra a decisão condenatória não unânime nos processos de competência originária, etc., aspas, salvo no Supremo Tribunal Federal, fecha aspas, bem justificou a razão de ser da exigência mínima de 4 votos vencidos, salientando que esse número, 4, bastante expressivo em um tribunal com apenas 11 integrantes, tanto que 4 votos nas turmas compõem a maioria, revela-se apto esse número mínimo de 4 no plenário a evidenciar a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pela parte embargante. E aqui eu transcrevo o fragmento desse voto em que Sua Excelência destaca a exigência mínima de 4 votos no plenário. E devo destacar nesse ponto que, naquela época, naquele momento, em função daquele julgamento, o eminente professor Fernando da Costa Tourinho Filho, processualista ilustre, de quem tive a honra de haver sido colega no Ministério Público Paulista, sustentou, por ocasião daquele julgamento, com o brilho de sempre, a possibilidade de utilização dos embargos infringentes nesta Corte, mesmo existindo apenas um voto vencido. Foi a posição que, em opinião legal, manifestou o eminente professor Tourinho Filho. Pois bem, não obstante as outras razões expendidas por esse ilustre mestre, ressaltei naquele julgamento que a corrente minoritária vencida na decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal deveria compor-se no mínimo de 4 votos divergentes, em claro reconhecimento 4 votos no mínimo, da relevância jurídica da pretensão recursal que venha a ser deduzida pelo réu condenado em sede originária por esse tribunal. Vale observar que esse entendimento tem sido observado, inclusive na prática processual desta Corte, como evidenciam várias decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e que aqui eu menciono. Muito bem. De outro lado, senhora presidente, entendo plenamente legítima, sob perspectiva de índole processual, a oponibilidade de embargos infringentes a acórdão majoritário, não unânime, portanto, proferida por turma desta Corte Suprema em sede de ação penal originária. Bastando, para tanto, não é que o intérprete se atenha ao que dispõe o caput do artigo 333 do Regimento Interno, que prevê como objeto de impugnação, em se tratando de embargos infringentes, tanto julgamentos majoritários proferidos pelo plenário desta Corte, como aqueles emanados de seus órgãos fracionários, como as turmas. Cabe relembrar, neste ponto, considerado o fato de que os embargos infringentes permitirão, sempre de modo pontual, porque limitados ao objeto do dissenso, uma nova visão sobre a controvérsia penal, a observação de Pontes de Miranda, no sentido de que essa modalidade recursal, ainda que havida por inconveniente por alguns processualistas, reconhece ele, pode, no entanto, servir à causa da justiça, como revela esse eminente jurisconsulto brasileiro, ao justificar a razão de ser dos embargos infringentes. Diz ele, aspas, os melhores julgamentos,
os mais completamente instruídos e os mais profundamente discutidos são os julgamentos das câmaras de embargos. E não se compreende que, ainda em Portugal, houvesse hostilidade ao velho recurso lusitano, preciosa criação da mentalidade popular na reação contra a errada justiça reinícola. Hoje, que o elemento de retratação e o elemento de devolução se associaram, devemos perseverar no seu uso, que passou a ser, desde a Lei 319, de extraordinária importância na superior instância. Muita injustiça se tem afastado com os julgamentos em grau de embargos infringentes. O interesse principalmente protegido, e refere-se ele ao velho e hoje derrogado artigo 530 do revogado Código de Processo Civil de 73. O interesse principalmente protegido não é o individual, mas é o interesse público, em que haja a mais completa aplicação de todas as leis que presidiram à formação das relações jurídicas, isto é, de todas as leis que incidiram em um dado caso concreto. Cumpre assinalar, por isso mesmo, como aqui já foi reafirmado, não é, por todos os votos, que a existência de votos vencidos qualifica-se como pressuposto necessário para a admissibilidade dos embargos infringentes, pois finalidade dessa espécie recursal consiste em fazer prevalecer, insista-se, na reapreciação da causa, reapreciação limitada materialmente ao objeto do dissenso, a solução preconizada pela corrente minoritária. Estabeleço, no entanto, senhora presidente, distinção entre a norma inscrita no artigo 333, inciso 1º do regimento interno, que se refere estritamente à decisão não unânime, aspas, que julgar procedente a ação penal, fecha aspas, e a regra fundada no artigo 609, parágrafo único do CPP, que alude à decisão de segunda instância não unânime desfavorável ao réu, portanto, uma cláusula mais ampla. Tenho para mim que essa distinção, ainda que sutil, produz efeitos diferenciados. Eis que, como assinala a doutrina, esse recurso, o recurso de embargos infringentes, pode referir-se, com base no parágrafo único do 609, tanto ao mérito como à hipótese de nulidade, pois o que importa, tratando-se de impugnação a acórdão não unânime de tribunal de segunda instância, aspas, é que haja voto vencido. Essa é a razão pela qual o recurso em questão tem a designação unitária de, aspas, embargos infringentes e de nulidade, pois persegue duplo objetivo, consoante ensinam os doutrinadores. Menciono aqui Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, aspas, um só recurso. De observar-se que o recurso é um só, a despeito do nome embargos infringentes e de nulidade, a que alude o parágrafo único do artigo 609 do CPP. Diz infringentes quando seu objetivo é alterar no mérito o acórdão. De nulidade, ao contrário, quando os embargos atacam matéria processual. Suponha-se, assim, que, condenado em primeiro grau, o réu apele para o tribunal de segunda instância, suscitando em preliminar uma determinada nulidade. 2 desembargadores negam provimento ao apelo, mas um acolhe a preliminar, decidindo pela nulidade do processo. Nesse caso, tratando-se de tribunal de segunda instância, os embargos oponíveis são de nulidade. Essa mesma orientação é perfilhada por Guilherme de Souza Nucci. Diz ele, denominação do recurso, embora a aparência de tratar-se de 2 recursos, embargos infringentes de um lado e embargos de nulidade de outro, trata-se, nos termos do parágrafo único do artigo 609 do CPP, de somente um recurso. Daí a designação unitária, embargos de nulidade e infringentes do julgado. A matéria em discussão pode ligar-se, portanto, tratando-se de acórdãos majoritários de tribunais de segunda instância, a matéria em discussão pode ligar-se ao mérito propriamente dito, isto é, questão de direito material, embargos
infringentes, como pode estar vinculada a tema exclusivamente processual, de nulidade, por exemplo. Em outros termos, pode-se usar esse recurso apenas para discutir matéria vinculada ao mérito, ser culpado ou ser inocente ou réu, ou somente em relação à eventual existência de nulidade ocorrida no processo. Porém, sempre quando houver voto vencido em favor do acusado. Posição idêntica também é adotada por Edilson Mugenot Bonfim, ilustre membro do Ministério Público Paulista, cuja lição, embora reconhecendo o caráter unitário do recurso em questão, entende que referido meio de impugnação possui dupla finalidade, ou infringir o julgado, ou buscar a invalidação formal do acórdão condenatório. Diz ele, os embargos infringentes e de nulidade configuram um único recurso, e não dois tipos de embargos, como sugere a sua denominação. A distinção decorre da matéria objeto de impugnação do recurso. Será infringente quando versar acerca do mérito da causa, ou seja, direito material, inocente ou culpado, culpado ou inocente, com o fito de reformar a decisão por outra. Será de nulidade quando discutir questão de natureza estritamente processual, objetivando a anulação do julgamento. Pois bem, senhora presidente, essa mesma espécie recursal, no entanto, foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, no artigo 333 de seu regimento interno, com uma só e única função processual, a de impugnar tão somente o mérito da causa penal. Portanto, tanto que o artigo 333 não se refere a embargos infringentes e de nulidade, mas tão somente a embargos infringentes. Daí o seu nome iuris, embargos infringentes, não, porém, também embargos de nulidade, o que significa, considerando-se o próprio teor da norma regimental desta Corte, que a oponibilidade dos embargos infringentes a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento não unânime, quer do plenário, quer das turmas, destina-se unicamente a questionar o fundo da controvérsia criminal, vale dizer, o mérito da causa penal. É por tal motivo que, ao julgar a ação, os segundos agravos internos nos embargos infringentes na ação penal 409, de que fui relator, o plenário do Supremo Tribunal Federal tornou exigível, para efeito de admissibilidade dos embargos infringentes, a existência de votos minoritários de conteúdo absolutório em sentido próprio. Cabe registrar no ponto que a sentença penal absolutória em sentido próprio é definida pelo magistério da doutrina como aquela em que o Poder Judiciário, examinando a pretensão punitiva do Estado, rejeita o pedido do autor, Ministério Público ou querelante, conforme o caso, vindo a julgar improcedente a respectiva ação penal, definindo desse modo, mediante resolução do mérito, a lide penal. Vale rememorar, disse eu então, por oportuno, nesse mesmo sentido, naquele julgamento, a lição de José Frederico Marques, para quem, aspas, a sentença absolutória é aquela que incide sobre a acusação para declará-la improcedente, projetando-se, por isso mesmo, aspas, sobre o próprio meritum causa, fecha aspas, e complementa. Sentença de absolvição é a que absolve o réu da causa, isto é, que declara infundada a acusação e sem procedência a pretensão punitiva. Esse mesmo entendimento é perfilhado por Fernando Capês, cuja compreensão do tema define as sentenças penais absolutórias em sentido próprio como aquelas, aspas, que não acolhem a pretensão punitiva, não impondo qualquer sanção ao acusado. Vê-se daí, segundo penso, que não há como confundir a sentença penal absolutória em sentido próprio de um lado com a decisão que, em preliminar de mérito, reconhece consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado de outro.
A prescrição, que constitui instituto de direito material, não há dúvida, qualifica-se, contudo, como questão preliminar de mérito, apta a obstar o exame do próprio litígio penal, vale dizer, o exame da controvérsia instaurada em juízo, da res in judicio deducta. Essa compreensão do tema encontra suporte no magistério da doutrina, e eu me refiro aqui a vários e eminentes autores, no sentido de que o reconhecimento da prescrição impede o exame do mérito, uma vez que seus efeitos são tão amplos quanto os de uma sentença absolutória. Ademais, desaparecido o objeto do processo, esse não encontra justificativa para existir por mais nenhum segundo. Trata-se de preliminar de mérito, cujo acolhimento inviabiliza a existência da relação jurídica processual, e, por conseguinte, o subsequente julgamento do mérito da causa. Outra não é a percepção doutrinária a respeito da prescrição, seja em matéria civil, seja em âmbito penal, pois ambas, a prescrição civil e a prescrição penal, possuem a mesma natureza e produzem, cada qual na esfera de sua incidência, efeitos que lhes são comuns, como aquele, por exemplo, que impede o exame do pedido que constitui objeto da demanda, vale dizer que obsta o julgamento do próprio meritum causae. Essa visão, a propósito do Instituto da Prescrição, foi acolhida, entre outros autores, pelo eminente magistrado e professor Newton dos Santos, que diz: a prescrição e a decadência são preliminares de mérito. Elas não são condições da ação, muito menos pressupostos processuais. Mas na sentença o juiz examina-as antes de apreciar a matéria de fundo, vale dizer, antes de cuidar dos temas diretamente ligados ao acolhimento ou à rejeição do pedido. Pronunciada a prescrição ou a decadência, desaparece qualquer sentido em julgar-se o pedido. Também a jurisprudência dos tribunais, que aqui eu menciono, ela se orienta nesse sentido. Menciono aqui precedentes da lavra da eminente ministra Maria Tereza de Assis Moura e de outros eminentes magistrados. Não custa assinalar, a título de registro histórico, que o egrégio Tribunal Federal de Recursos, hoje extinto, adotava igual diretriz jurisprudencial que se traduzia na súmula 241 do TFR, que possuía o seguinte conteúdo, aspas, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva prejudica o exame do mérito da apelação criminal, fecha aspas. Diversa não é no tema a orientação também deste Supremo Tribunal Federal. Destaco aqui, entre outros, precedentes da lavra dos eminentes ministros Francisco Rezec, RTJ 118, página tal, ministro Rodrigues Alckmin, HC número tal, ministro Nery da Silveira, HC número tal, ministro Carlos Veloso, RE número tal, e também ministro Célio Borges, ministro Sidney Sanches, ministro Luiz Fux, no julgamento do HC 115.098 do Rio de Janeiro, deixou estampada na sua ementa a seguinte passagem, aspas, a prescrição da pretensão punitiva, diversamente do que ocorre com a prescrição da pretensão executória, acarreta a eliminação de todos os efeitos do crime. 2. A prescrição é matéria de ordem pública, por essa razão deve ser examinada de ofício a requerimento do MP ou do interessado e, caso reconhecida em qualquer fase do processo, torna prejudicada a questão de fundo, o mérito da causa, portanto. E menciona aqui diversos precedentes. Em consequência, neste caso, foi denegada a ordem de habeas corpus. Desse modo, senhora presidente, se a corrente minoritária, longe de absolver o condenado, venha reconhecer, em divergência com a maioria, a existência de nulidade processual, por exemplo, ou a consumação de prescrição penal, esse voto vencido não terá veiculado, segundo penso, um juízo de absolvição penal em sentido próprio. Circunstância essa que, tendo presente a estrita textualidade da cláusula inscrita no artigo 333, inciso 1º do regimento interno, tornará
inadmissível a adequada utilização dos embargos infringentes. E a razão desse entendimento é bastante claro, pois mostram-se distintos os conteúdos do juízo absolutório em sentido próprio, de um lado, e do juízo que se limita meramente a reconhecer a consumação da prescrição penal ou, então, a proclamar determinada nulidade processual de outro. De todo pertinente, no caso, senhora presidente, a lição de Renato Brasileiro de Lima, em seu curso de processo penal, que assim se pronuncia a respeito dessa matéria, ora em análise, aspas, prevalece o entendimento de que a sentença que declara extinta a punibilidade não é sentença absolutória, pois o magistrado declara simplesmente que o Estado não tem mais a possibilidade de aplicar sanção penal ao acusado, ou seja, não analisa se ele é inocente ou se ele é culpado. Tratando-se de julgamento penal condenatório majoritário, emanado de turma do Supremo Tribunal Federal, proferido em sede de ação penal originária, cumpre verificar se, para efeito de admissibilidade dos embargos infringentes, bastaria apenas um voto vencido. Refleti muito, senhora presidente, sobre essa questão. E os debates ontem realizados nesse egresso plenário foram extremamente luminosos, né, para a formação de minha convicção. E digo isto, refleti muito, senhora presidente, sobre essa questão. E, embora tendesse a aplicar, por analogia, a regra fundada no parágrafo único do artigo 609 do CPP, convenci-me de que se mostra acolhível a tese formulada pelo eminente ministro Roberto Barroso, cuja proposta sugere que se exijam, em tal específica situação, 2 votos divergentes ou minoritários, ambos de conteúdo, segundo entendo, necessariamente absolutório em sentido próprio. Tenho para mim que esse critério mínimo de 2 votos divergentes na turma revela-se bastante expressivo e fator seguro de revelação da probabilidade do direito do embargante em um órgão colegiado, a turma, que se compõe de 5 ministros e que se mostra a exigência apta a evidenciar 2 votos vencidos, sem qualquer dúvida, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal deduzida pela parte que opõe os embargos infringentes a um acórdão que consubstancia julgamento por 3 votos a 2. Como salientei em passagem anterior deste voto, o eminente ministro Sepúlveda Pertence bem justificou a exigência de um número mínimo, porém irrelevante, de votos divergentes ao destacar em sua decisão proferida no HC 71-124 do Rio de Janeiro, que foi relator, o seguinte aspecto, senhora presidente. Disse, então, o eminente ministro Sepúlveda Pertence, aspas, em contraposição, os acórdãos em processos originários do Supremo Tribunal Federal são de única e última instância, não apenas no acertamento dos fatos, mas também na aplicação do direito, donde a construção da abertura da via dos embargos, ao menos para as hipóteses em que o número de votos divergentes no seio da Corte emprestar probabilidade significativa de êxito à súplica do reexame do caso. Em uma palavra, senhora presidente, a exigência de 2 votos vencidos reveste-se de grande peso no conjunto de 5 juízes da turma do Supremo Tribunal Federal, a atestar a plausibilidade jurídica e, eventualmente, até a própria probabilidade do direito e o relevo da pretensão jurídica de quem opõe embargos infringentes a acórdão não unânime emanado de turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento de ação penal originária. Cumpre assinalar, finalmente, senhora presidente, um tópico que me parece relevante, caso admitidos os embargos infringentes. Revestir-se-ão eles de efeito suspensivo quanto à prisão do réu condenado? Parte expressiva da doutrina entende que sim, como se pode verificar em diversos autores. Menciono
Edilson Mugenô Bonfim, ilustre membro do Ministério Público de São Paulo. Damásio Evangelista de Jesus, antigo membro do Ministério Público Paulista. Professor Gustavo Henrique Badaró. Guilherme de Souza Nucci, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarense Fernandes, Renato Marcão, também do MP Paulista, entre muitos outros autores, cujo magistério acentua que os embargos infringentes, além do seu caráter devolutivo, possuem, eles também, eficácia suspensiva em relação à parte da decisão objeto da controvérsia. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, pronunciando-se sobre a referida questão, já decidiu que a oposição de embargos infringentes, aspas, possui efeito suspensivo quanto à prisão, fecha aspas. HC Tal, relator saudoso ministro Leitão de Abreu, reafirmando posição anteriormente adotada no julgamento por essa corte do HC Tal, redator para o acórdão, saudoso ministro Prado Kelly. Essa mesma diretriz foi igualmente observada por esta corte por ocasião da decisão concessiva de habeas corpus proferida no HC Tal, de que foi relator o eminente e saudoso ministro Xavier de Albuquerque. Quero, no entanto, salientar que há precedentes da Corte também em sentido diverso, mas constatei, digamos, em maior número, digamos, esses outros acordos. Ministro Celso, me permite uma observação nesse aspecto. O próprio professor Barbosa Moreira afirmava que, quando a lei não dissesse, o recurso realmente tinha duplo efeito. E você está tocando nessa questão agora pela vez primeira. Então, observe, Vossa Excelência, por exemplo, que pode haver um capítulo, imaginemos um concurso material, há unanimidade em relação a alguns delitos e há uma maioria em relação ao delito remanescente. Como os embargos infringentes teriam efeito suspensivo em relação a esse capítulo divergentes, de certo, poder-se-ia, pelo menos à luz da jurisprudência atual, executar provisoriamente a sentença em relação àqueles delitos em que a turma... Claro, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu apenas dissinto no que se refere à execução provisória, mas, de qualquer maneira, sim, o capítulo autônomo da sentença penal condenatória, a respeito do qual se haja formado a coisa julgada penal em sentido material, ele se mostra, sim, plenamente execuível. Por quê? Porque a ele não são oponíveis os embargos infringentes. E nesse sentido, há um precedente muito importante do eminente ministro Sepúlveda Pertence, nesta Corte, exatamente fazendo essa distinção, porque nós sabemos que, a partir mesmo do próprio julgamento da ação penal 470, reconheceu-se a possibilidade da formação progressiva da coisa julgada penal, considerados os diversos capítulos em que uma sentença ou um acórdão pode, na verdade, dividir-se, não é mesmo? Por isso, é certo, se há uma decisão unânime a respeito de um tópico que constitui objeto autônomo de um capítulo da sentença e contra ele não são oponíveis, por óbvio, pela ausência de julgamento majoritário, os embargos infringentes, é evidente que, nesse ponto, esse capítulo da sentença mostrar-se-á plenamente execuível. Vossa Excelência tem toda a razão. Ministro Celso, pois não. Vossa Excelência me permite, é mais uma dúvida do que uma objeção propriamente dita ao que Vossa Excelência tão bem assenta neste momento. Eu vejo que há uma dificuldade de ordem operacional, ordem técnica, porque se for executar aquele quantum que não foi discutido ou que não está sendo discutido nos embargos infringentes, é possível que haja uma influência no regime de cumprimento da pena. E, nos casos que se sucederem nas turmas, terá havido já um pronunciamento daqueles colegiados. Então, fixando uma determinada pena e um determinado regime. Então, vamos supor que se admita a execução, desde logo, da pena, sim, naquilo em que ela não foi contestado, seria necessário um novo pronunciamento da turma estabelecendo um regime prisional.
adequado ao quantum da pena em controvérsia. Talvez, sim, como sempre, a intervenção da Vossa Excelência traz muita luz e é muito importante. Talvez fosse aplicável ao caso que dispõe o artigo 111 da própria Lei de Execução Penal, porque se eventualmente transitar em julgado um capítulo autônomo do acórdão condenatório, tratando-se de ações penais originárias aqui no Supremo Tribunal Federal, mas a respeito do qual não houve dissenso, foi um julgamento contra aquele capítulo unânime, é evidente que nessa parte será execuível a condenação penal. Não é? Eu não vou entrar agora no debate sobre execução provisória e execução definitiva, mas, enfim, será, teoricamente e praticamente, execuível. Agora, o que diz o artigo 111 da Lei de Execução Penal? Porque nós teremos que ver o quantum da pena imposto naquele capítulo autônomo. E, dependendo desse quantum, então, registrar-se-á a hipótese de execução em regime fechado, ou em regime semiaberto, ou em regime aberto. Agora, sobrevindo o julgamento dos embargos infringentes, supõe-se que, de modo desfavorável à parte embargante, portanto, ao réu condenado, e confirmada a condenação por outro ou outros delitos, objeto de outros capítulos autônomos do acórdão. Bom, o que diz o artigo 111 da Lei de Execução Penal? Quando houver condenação por mais de um crime, seria o caso, não importa se no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma das penas ou da unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou a remissão. Portanto, será, digamos, um cálculo aritmético tão somente. Se, eventualmente, na parte que transitou em julgado, a respeito da qual se formou a autoridade da coisa julgada penal, porque a decisão foi unânime e não se opuseram outros recursos, e a pena foi de 5 anos, em tese, permitiria a execução em regime semiaberto, e na parte objeto dos embargos infringentes, a condenação foi a uma pena de 3 anos, por exemplo, vamos admitir, 5 improvidos, rejeitados os embargos infringentes, manter-se-á aquela condenação, não é, fundada naquele capítulo da sentença. 5 mais 3, 8. Aplicando-se a regra do artigo 111 da Lei de Execução Penal, o regime de execução será o regime fechado. A minha dúvida é apenas quem determinaria a prisão? O próprio relator, ou depois do plenário, ao conhecer dos embargos infringentes, ou volta para a turma? Tratando-se de ação penal originária, nós sabemos, isso vem em sede constitucional, desde a Constituição de 1934. A competência é do Supremo Tribunal Federal. Os juízes das varas de execuções penais agem por delegação do Supremo Tribunal Federal. Aqui é uma norma constitucional expressa que confere e atribui competência ao Supremo Tribunal Federal para ele próprio conduzir, superintender e promover a execução das condenações penais originárias por ele próprio decretadas, podendo, diz a Constituição da República, delegar o exercício dessas atribuições a quem? A outros magistrados de inferior jurisdição. Eu fiz essa observação porque, como Vossa Excelência aduziu um tema novo, que foi a suspensividade do desembarque, poderia dar a impressão de que, ainda eu sei, a interposição dos embargos suspenderia tudo. No Código de Processo Civil, nós nos deparamos com essa perplexidade, mas o Código fez uma opção. A parte em controvérsia pode ser executada definitivamente. E nesse sentido, há precedentes do Supremo, e eu destaco por todos esse do eminente ministro a que eu me refiro, Sepúlveda pertence. Mas, enfim, concluo meu voto, senhora presidente, sobre a tese hora em julgamento. E, ao fazê-lo, peço vênia aos que pensam em sentido contrário, não obstante a substância e o alto valor dos votos proferidos, mas peço vênia para acolher a posição segundo a qual são admissíveis no Supremo Tribunal Federal embargos infringentes oponíveis a acórdãos majoritários de qualquer de suas turmas, proferidos em sede de ação penal
originária, desde que haja 2 votos vencidos em favor do réu condenado, ambos consubstanciadores de juízos absolutórios em sentido próprio, atribuindo ainda, quando for o caso, eficácia suspensiva a essa modalidade recursal, quanto à prisão, no que concerne à parte da decisão objeto da controvérsia penal e de impugnação em sede de embargos infringentes. Nesse sentido, senhora presidente, é o meu voto. E aí tem a parte do caso concreto. O caso concreto, senhora presidente, o eminente ministro Luiz Edson Fachin destacou que, acolhendo a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ao proceder ao julgamento da ação penal originária em questão, proferiu julgamento majoritário quanto a 2 pontos, onde ficou vencido o eminente ministro Marco Aurélio. Primeiro ponto, rejeitando uma nulidade processual que decorreria da ausência de laudo pericial. E, de outro lado, entendendo consumada a prescrição penal. Prosseguindo no julgamento, superadas essas 2 questões iniciais, acolhendo-se a primeira turma do Supremo por votação unânime, julgando o fundo da controvérsia do litígio da lide penal, do mérito da causa, portanto, julgou-a procedente no que se refere ao delito de lavagem de dinheiro e o fato de haver afastado a pretendida consumação da prescrição penal deveu-se aqui à circunstância do caráter permanente do delito de lavagem de dinheiro. Portanto, enquanto não cessada a permanência, o lapso prescricional simplesmente nem se inicia, sequer se inicia. Portanto, senhora presidente, sob esse aspecto, consideradas as premissas deste meu voto, eu peço a vênia para acompanhar integralmente a manifestação, o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, negando o provimento, portanto, em consequência, ao recurso de agravo interno. Agradeço a Vossa Excelência e inicio o meu voto cumprimentando o nobre advogado, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, que fez um brilhantíssimo discurso sustentando a posição do seu cliente, também do doutor Humberto, vice-procurador, que ontem aqui compareceu e que muito esclareceu, como é próprio da advocacia dessa qualidade, para que, então, nós tivéssemos todos os dados, não clareados, porque já tínhamos vários documentos, memoriais, os documentos do processo, mas claro que esse tipo de esclarecimento de público acaba realçando os pontos mais importantes, a razão dos meus sinceros cumprimentos por isso. Senhores ministros, na sessão de 18 de setembro de 2013, quando este plenário julgou o 26º agravo regimental na ação penal 470, eu votei na corrente vencida, entendendo a impossibilidade de se adotarem os embargos infringentes naquela ocasião. Entretanto, como tenho sempre agido, acolho a jurisprudência, quer pelo respeito ao princípio da colegialidade, quer porque, daquela ocasião até agora, não haveria por que adotar um outro tipo de comportamento, uma vez que não há mudança de legislação, as normas foram examinadas detidamente, a partir de então, em outros tantos recursos opostos, até mesmo naquela ação penal 470, acolhi o que tinha sido a maioria determinado, concluído, e, portanto, examino agora exatamente respeitando tanto a jurisprudência consolidada, que, como já foi mais uma vez aqui acentuado em vários julgados, somente tem necessidade de mudança ou condições de ser discutida quando há algo absolutamente novo, quer da legislação, quer de um quadro que se modifique por circunstâncias estruturantes ou estruturais das teorias adotadas e dos fundamentos apresentados, o que não se deu no caso. Portanto, acato a jurisprudência no sentido com a anotação do meu voto dado naquela ocasião
e no qual eu, aliás, fazia referência a que havia bons argumentos, efetivamente, como há, no sentido da impossibilidade da adoção deste recurso, pela singela circunstância de que, com o advento que hoje foi lembrado, especialmente aqui pelo ministro Celso de Mello, havia a previsão de uma legislação específica, o que faz com que outros tribunais não adotem. Entretanto, o Supremo mantém o artigo 333 do seu regimento interno rígido, e, neste caso, eu peço vênia aos que entenderam diferentemente, e estamos com 10 votos no sentido de acatar a possibilidade, até aqui, de se adotarem os embargos infringentes nas turmas, e o faço com fundamento. Primeiro, na legislação que foi acatada já naquela discussão inicial, quanto a uma legislação internacional que amplia cada vez mais a possibilidade de, sem que se dê por interminável processo, garantir o devido processo legal com todos os recursos a ele inerentes e, julgado aqui em única instância, as ações penais originárias, portanto, nós teríamos uma diminuição de direitos em relação aos outros cidadãos que são julgados em outras instâncias por outros órgãos judiciais. Mas, principalmente, porque, neste caso, trago em meu voto o grande problema que nós teríamos com que deparar, que é o princípio da igualdade. Quer dizer, não há qualquer possibilidade de se explicar que alguém que detém o foro para que a ação penal contra ele corra neste mesmo tribunal, que, se for julgado pelo plenário, teria direito aos embargos infringentes, se fosse julgado pela turma, não. Isto é uma afronta, acho que exemplar, modelar, do princípio da igualdade numa matéria que não o admite. Quando votei em 2013, afirmava que a necessidade da legislação processual, e neste caso se tem exatamente isso, se baseava até mesmo em dispositivo constitucional, segundo o qual, no artigo 22, essa legislação é da competência da União, mas também chamava atenção, e acolho agora, diante da conclusão e do julgamento havido e adotado a partir de então, ao se editar o regimento interno deste tribunal, detínhamos a competência para fazer a legislação, a norma que prevaleceu como legislação até aqui. E, portanto, o fundamento, tanto interno quanto o fundamento de direito internacional, prevalece inteiramente. E, neste caso, portanto, peço vênia ao entendimento no sentido contrário, para acolher o que foi decidido na ação penal 470, mesmo vencida naquela ocasião, acolher pelo princípio da colegialidade, pelo respeito a uma jurisprudência que se consolida e que garante o princípio da segurança jurídica, e adotar como próprio o recurso de embargos infringentes que venha a ser adotada, eventualmente, em casos como este que agora se apresenta numa das turmas. O que fica, a meu ver, e que trago no voto, e que vou fazer uma explanação, até porque já foi amplamente discutida a matéria, e com votos belíssimos, a partir tanto do voto do ministro Fachin, quanto do primeiro voto divergente do ministro Dias Toffoli, é sobre a circunstância dos requisitos necessários para que se pudesse adotar este recurso e qual a condição necessária para que ele pudesse ser tido como não apenas cabível, mas como aceitável em cada caso. E vou pedir vênia, neste caso, ao ministro Dias Toffoli e aos que o acompanharam, para acompanhar a divergência no sentido de considerar que, porque se tem no inciso 1 a exigência que nós acatamos desde sempre dos 4 votos, quando se tivesse no plenário, e considerando a extensão de uma interpretação sistêmica, no sentido da necessidade de 2 votos, que seria de 10 para 5, hoje de 11 para 5, na turma, que se tivesse que ter pelo menos 2 votos absolutórios e no sentido próprio, ou seja, tal como aqui já posto, aqueles que dissessem respeito a uma absolvição no mérito. E, neste caso, tenho para mim como válido que, em primeiro lugar, uma plausibilidade jurídica se mostra ou se patenteia quando se tem pelo menos 2 votos, o que um voto só poderia não demonstrar a saciedade. Claro que, como eu disse, com as vênias devidas.
também o relevo dos fundamentos apresentados e até as diferenças que podem ser apresentadas nesses votos seriam avaliados de maneira diferente, como agora acaba de reafirmar também o ministro Celso de Mello em seu voto, que, aliás, também aqui já foi ontem em alguns votos explanados. Também tenho que a interpretação sistêmica leva exatamente a esta situação, em que se exige um número mínimo para o plenário e também um número mínimo para o julgamento nas turmas. E, por isso mesmo, adotando como cabíveis os embargos infringentes nas turmas, tenho para mim que há necessidade de acatamento deste requisito, tanto do número mínimo de votos absolutórios, que, portanto, leva à exigência desses 2 votos, e ainda que se tenha, neste caso, absolvição de mérito no sentido próprio e não valendo, portanto, outros requisitos. O ministro Dias Toffoli, no seu brilhantíssimo voto e muito profícuo, faz referência até que Sua Excelência considera que nem seria necessário divergência, mas até a diferença já seria... Divergência, não. No sentido impróprio, mas havendo até diferenças. E, de toda sorte, para mim, é necessário um pouco mais que isso na esteira dos que votaram neste sentido. E, aplicando, então, estes pressupostos que tenho para mim que, neste caso, analisando a apresentação dos embargos infringentes na ação penal 863 e o que se teve na primeira turma, não tenho como ocorrido realmente o cumprimento desses requisitos para que se pudesse, então, dar o provimento a estes embargos, razão pela qual, com as vênias, como disse, daqueles que pensam em sentido contrário, eu voto no sentido de, em primeiro lugar, considerar cabível o recurso de embargos infringentes, com esses requisitos que assinalei, e, no caso concreto, negar provimento ao agravo, exatamente por considerar que a análise feita aqui apresentada pelo ministro Edson Fachin, pelo menos na parte da negativa de provimento ao agravo, neste caso, coaduna-se com a melhor conclusão e o melhor julgamento e que faz justiça no caso. E esta conclusão do meu voto, cujo teor integral eu farei ajuntada. Senhor presidente, Vossa Excelência diz que cabe aos embargos infringentes cumprir os requisitos da lei. Não, cumprindo os requisitos da norma que estamos examinando, que é exatamente o regimento interno, que é o fundamento, o 333. E, por isso, com a interpretação sistêmica que apliquei, no sentido de exigência de 2 votos. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, antes de Vossa Excelência... quero que Vossa Excelência conclua o voto. Eu falaria em seguida, perdão. Não, mas eu estou concluindo exatamente no sentido de ser cabível o recurso, cumprindo-se os requisitos, e, no caso concreto, eu estou acompanhando Vossa Excelência na conclusão, negando provimento ao agravo. Pois não, senhora presidente. Antes de Vossa Excelência apregoar o resultado, eu me permitiria fazer 2 observações e uma proposta a esse colegiado. A primeira parte da minha manifestação é no sentido de que, evidenciando-se, Vossa Excelência não proclamou, mas evidenciando-se majoritária a posição no sentido de negar provimento ao agravo e, portanto, manter a decisão monocrática que tomei, estou também assentando que estou acolhendo os fundamentos dos votos que tive a honra de ser acompanhado, inclusive os 2 votos absolutórios, tal como restou explicitado a partir do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E isso, portanto, para não deixar nenhuma dúvida, estou incorporando integralmente no voto, porque vai ao encontro do sentido do voto que proferi. E a proposta que tem esse colegiado, que pode ser apreciada agora ou após a proclamação do resultado de Vossa Excelência, eu gostaria de fazer, inicialmente, antes da proposta, o registro ao procedimento que, como não poderia deixar de ser, do eminente ministro Dias Toffoli, que, efetivamente, ao deliberar sobre essa matéria, fez contato prévio com este relator e, portanto, quero cumprimentar Sua Excelência e registrar todas as circunstâncias que, desde o início, Sua Excelência evidenciou o caráter humanitário e as circunstâncias que foram reiteradas no laudo médico que o eminente ministro Dias Toffoli
aqui trouxe a colação, à luz até de uma manifestação que propiciou essa oportunidade do ilustre vice-procurador da República. E registrei também que era uma situação que não havia anteriormente, que não havia se colocado, e, aliás, o advogado da tribuna, com a correção que, obviamente, se espera e assim procedeu, também registrou que, em momento algum, havia sido formulado a este relator o pedido de prisão domiciliar de caráter humanitário. O que eu estou, nesse momento, senhora presidente, colocando a apreciação desse colegiado, tendo em vista a posição majoritária, portanto, a prevalência da decisão monocrática que tomei, estou propondo ao colegiado, inclusive em homenagem, eu não fiz essa análise, mas em homenagem à análise que tomo do eminente ministro Dias Toffoli, estou propondo ao colegiado o deferimento de ofício da prisão domiciliar. Pois não. Eu, inicialmente, então, vou proclamar o resultado do agravo regimental, no qual se teve, em primeiro lugar, a definição do cabimento do recurso de embargos infringentes nos processos de competência originária de ação penal neste Supremo Tribunal Federal, em turmas, fixando-se o requisito de o mínimo ou 2 votos absolutórios no sentido próprio, e ainda a necessidade de, neste caso, ter-se o cumprimento desses requisitos, que, não tendo ocorrido, leva à negativa do provimento do agravo, vencidos os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, quanto à negativa do provimento, mas aceitando o cabimento dos embargos, apenas sem a exigência também dos 2 votos. Sob a minha ótica, sem a restrição à matéria. À matéria, exatamente. Sem restrição à matéria e sem requisitos dos 2 votos. Exatamente. Essa é a proclamação do resultado dos embargos. E, neste caso, como o ministro Edson Fachin, relator, reajustou para acolher, é que nós temos, então, os 6 votos neste sentido. E quanto à proposta apresentada por Vossa Excelência, no sentido de que, em face da negativa do provimento, mas considerando que Vossa Excelência, agora, como relator da ação, toma o trabalho desenvolvido no habeas corpus, eu indago de Vossa Excelência se a proposta é exatamente no sentido de se dar um habeas corpus de ofício, porque nós temos um habeas corpus em mesa, mas que teria como objeto o ato coator seria exatamente este que acaba de ser julgado. Que fica prejudicado, não é, ministro Toffoli? Ou seja, deferiu a liminar. De toda sorte, como o ministro relator está propondo um habeas corpus de ofício. E com os fundamentos que o ministro Dias Toffoli utilizou. Depois evitar interpretações, como ocorreu quando eu deferi a ordem na forma do pedido subsidiário, ou seja, não era o pedido interferindo na decisão de Vossa Excelência, mas de prisão, sanção humanitária, que eu determinei para que a execução se daria em São Paulo, que é onde tem o domicílio, onde ele tem a família, até na forma da lei de execução penal. A lei de execução penal diz que a execução dar-se-á próximo à sua família, a não ser por motivos que sejam justificáveis para deixar o preso longe de sua família. Vossa Excelência, então, acata isso. Na verdade, o ministro Fachin, como juiz natural da causa, está dando prisão domiciliar. Nem precisa de habeas corpus de ofício. Ele é o juiz natural e, consequentemente, acolheu o pedido. Havia um habeas corpus em mesa. Essa é a razão pela qual talvez seja realmente mais fácil. Acho que faz mais sentido dar na ação penal, porque no habeas corpus a gente, então, vai ter que discutir se o habeas corpus pode ou não pode. Não, ele está... É que, neste caso, é de ofício, ministro. Então, ele oferece já para se resolver o caso de imediato. Sim, mas o juiz natural da causa não precisa dar habeas corpus de ofício. Ele simplesmente, na causa, decide que pode. Sim. Ele pode fazê-lo, mas ele está em sede de colegiado. Ao relator da causa, esse pedido não foi feito. E nós de modo que eu não posso deferir o que a mim não foi pedido. Estou, tendo em vista a decisão tomada, acolhendo a análise
que o ministro Dias Toffoli fez sobre as circunstâncias que o levaram a deferir em caráter humanitário a ordem, e mesmo sem ter havido pedido dirigido a esse relator, eu estou deferindo. Por isso, utilizei a expressão de ofício. Não, está deferindo de ofício, mas não em habeas corpus. É verdade, estou deferindo de ofício, eu não mencionei. Suspender a sessão e voltar para discutirmos isso na parte seguinte. Porque há uma questão... Eu acho que é importante. Há questões realmente relevantes que não podem ser aqui discutidas agora. Está em julgamento. Defere no julgamento do agravo. É isso. Não, o agravo já foi até proclamado o resultado. Ele, na causa, está oferecendo... propõe a concessão de ofício ainda na apreciação do agravo. Não, o agravo foi proclamado. E aí ele, na sequência, pediu a palavra para apresentar essa proposta. Mas nós estamos julgando o HC de relatório do ministro Toffoli. Nós estamos julgando o processo crime. O que nós temos, viabilizando... Fica proclamado o agravo, suspendemos no intervalo e voltamos com essa solução. Há outras considerações que precisam ser feitas. Pois não. Suspensa a sessão pelo período regimental.